Hoje eu tô com uma mulher que transformou obstáculo em força e dificuldade em motivação. De secretária do lar a empreendedora da beleza e da saúde da mulher. Isso. A entrevista hoje eu vou dar voz a Jaciane, minha querida Muito obrigada, é um prazer. Obrigada por aceitar meu convite de vir tomar esse cafezinho. É uma honra estar aqui com você. Sua história é incrível, é uma história de resiliência, de sustentação, de determinação, de força. É uma das mulheres que eu mais conheço que tem um coração gigante que você tem. Como surgiu o empreendedorismo na sua vida? Primeiro eu quero agradecer a você, né, pela oportunidade. Quero te dizer que é uma honra, estou me sentindo honrada em poder compartilhar, né, um pouco da minha história. E você faz parte dela, é isso? Faz parte dela. A Jaci, ela trabalhou comigo há 17 anos atrás, né, Jaci? A Jaci foi babá do Pedro, do meu filho mais velho. E é uma querida, trabalhou um tempo lá em casa. E eu conheço uma partezinha das dificuldades que você passou na vida. Né? Então, primeiro eu agradeço a Deus, acima de tudo e de qualquer coisa. Dificuldades, eu acho que elas servem, realmente não é para matar, nem para derrubar, mas para nos fortalecer. E o que me ajudou a vencer essas dificuldades, como você fala, primeiro, filhos. Quando você tem filhos, não importa o que aconteça, você quer se tornar um exemplo para eles. E isso sempre eu tinha em mente. Eu queria que meus filhos tivessem orgulho de mim. Então, criei uma boa parte da vida eles só, né? Trabalhei. Foi mãe solo por um tempo, né, Jaci? Fui empregada doméstica, babá, vendedora de salgados, vendedora do Avon, lavava aquelas trouxas de roupa que me pagavam R$15 na época, né? E me tornei cabeleireira através da Fundação La Feliz. Né? Que legal! Foi. Eu não tinha condições de fazer o curso, então isso foi mais ou menos em 1996 para 1997. Fiz o curso de cabeleireira, só que às vezes eu abusava e foi nessa aí que eu acabei te encontrando, te conhecendo. Foi? Eu largava o salão para ir para lá. E ia trabalhar, legal. porque eu ficava cansada daquela rotina. E passei por muita dificuldade com filhos, né? Foi ficando adolescente, como você viu. E já você tem 2 filhos hoje, né? Na verdade são 6. Meu Deus, nem lembrava. 6! Jesus, Jaci, me conta aí. 6. Que na época eu conhecia só uma. Era. Não era? Era maior. É porque os outros ficavam na Fundação La Feliz. Ficava na fundação. Era, porque eu não tinha quem olhasse. Então, lá no meu bairro, era um bairro carente, na Malhada da Areia. Aí tem uma instituição que é de Dona Ressu. Ela é muito conhecida. Ela criou essa instituição onde as pessoas levavam seus filhos para passar o dia para poder trabalhar. Depois, ela iniciou para ajudar as mães. Então, abri um espaço lá e começou os cursos profissionalizantes. Foi como eu fiz primeiro o de cabeleireira lá. E eu gostei muito de fazer. Aí mudei de bairro, fui morar no bairro de Ipiranga, conheci um cabeleireiro, o nome dele era Babalu. Eu via os trabalhos que ele fazia e eu ficava encantada, apaixonada, ele me inspirou. Aí continuei. Legal. Aí eu ficava de salão para as casas quando eu trabalhava assim. Só que com o passar do tempo, os filhos foram crescendo. E nessa época, você que tinha que pagar tudo, o pai dessas crianças ajudava em alguma coisa ou era você sozinha com seus filhos? Nessa época, assim, eu era muito jovem e eu estava em um relacionamento, né? Que no caso era o pai dos meus meninos. Em 2006, acho que foi em 2006 que ele faleceu. E eu acabei ficando sozinha. E nisso... Meu Deus, que história. Nisso eu dei a entrada, né, no pedido de pensão. Na época eu nem queria, porque eu estava separada dele quando ele faleceu. E aí, mas teve uma pessoa que me orientou que a pensão não era para mim, era para as crianças.
E aí eu dei entrada, aí comecei a receber a pensão. Que já ajudava, né? Já ajudava. Aí eu fiz, e ficava trabalhando, nunca parei de trabalhar, não. Nunca parei de trabalhar. Mas uma base nisso tudo foi a fundação. Ela foi indispensável para mim. Na sua vida. Era. Foi o que ajudou, né? Porque os três menores naquela época, só não a maior, que era a Kaline, mas Cauane, Juan e Raí ficaram na fundação muitos anos. Só saíram de lá já no tempo de sair mesmo. Olha, então eles passavam um dia lá. Um dia lá. Ia cedinho. Aí quando era tarde, meu irmão ia pegar, às vezes, a minha irmã também, era. Olha. Isso foi indispensável mesmo, eu tenho muita gratidão. Onde é essa fundação, Jaci? Fica na Malhada da Areia. É de não. A fundadora dela é Ressu Barbosa. Ela não faz parte de prefeitura, não, ela vive de doações. De doações, olha. Inclusive foi ela que me indicou para a moça que eu falei, né? Para fazer um trabalho lá, que ela queria fazer uma pesquisa comigo. Não era o nome que chamava, esqueci o nome agora. Mas para me contar um pouco da minha história também, um artigo científico, ela disse. Sim. Eu fiz um artigo científico para essa moça. Meu Deus, já começou assim, impactando. 6 filhos. 6 filhos. Meu Deus. E desses 6 filhos, hoje estão tudo grandes já, né? E cada um seguiu seu rumo, Jaci? Sim. Eles, dos 4, né, daquela época, tem uma que mora perto de mim, que é a Kaline. A Kaline mora lá perto? Mora. A Kaline eu conheci, né? Que inclusive eu participei de algumas ajudas com você, com Kaline naquela época. Foi. Que época de adolescência dela. Entrando na adolescência foi difícil. Eu sou uma testemunha mesmo da dificuldade da Jaci nessa época, né? Ela queria sair, queria curtir, foi descobrindo o mundo. Meu Deus, é uma fase. Na época eu não sabia como lidar com a situação, porque, assim, se eu posso falar de tudo aqui, eu vou falar. É muito doído. Foi muito difícil. Sabe quando você não tem um apoio, alguém assim do teu lado? Eu lembro. Para orientar, né? Assim, explicar. Quando ela foi ficando moça, ela queria voar. E eu tinha medo, eu só sabia... Foi um momento que você ficou... Perdida. Eu lembro disso direitinho. Perdida. Fui em delegacia, que não sabia por onde andava. Foi. Porque a justiça, ela cai em cima, né? Hoje as coisas estão mais assim, largadas. Aí é um assunto interessante, né? Porque os filhos, às vezes, saem, fogem ou dá aquela dificuldade toda com eles. Você vai para a delegacia e a culpa ainda cai na mãe. Eu fui porque aconteceu coisas muito difíceis com ela. Eu tinha medo de acontecer alguma coisa e eu precisava de ajuda. Aí quem eu ia buscar? Tive que ir na delegacia. Inclusive, a delegada daquela época, esqueci o nome dela agora. Eu lembro dela. Lembra? Eu lembro que me ajudou muito com palavras, com força. Ela dizia, você tem que pegar essa menina e dar uma surra. Ela dizia. Eu lembro, eu esqueci o nome dela já. Ela era bem engajada nisso. Eu também não lembro muito o nome dela. Sim, Jaci. E aí, como é que surgiu me fala um pouquinho da sua clínica, né? Do seu espaço onde você hoje cuida de mulheres, da saúde capilar. Então, quando aconteceu esse problema, na época eu trabalhava em sua casa, né? Tive que sair, por conta que eu estava doente, não sabia o que era. Aí, quando eu saí, minha mãe me pegou e começou a me levar no médico para investigar. E aí foi descoberto que eu estava com depressão. Já estava avançada já. Eu cheguei na situação que eu tomava banho sentada em uma cadeira de plástico, que eu não aguentava ficar em pé. Mesmo, já? Tinha dias que minha filha... Ainda tem gente que não acredita, né? Que depressão é uma doença. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia sorrir. Não conseguia, era como se o meu rosto tivesse uma trava. Eu via as pessoas sorrindo e eu achava que aquilo era impossível para mim. Era como se elas estivessem em um mundo e eu em outro. Estava muito distante da minha realidade. Então,
Aí eu fui, quando eu iniciei a fazer o tratamento, eu comecei a ter uma perda capilar muito grande, com o passar do tempo. Quando eu tomava banho, aí vinha aquele monte de cabelo na mão, aí eu chorava muito, falava com meu esposo, aí ele dizia, o que é bom, filha? Fala o que é, que eu dou dinheiro para você comprar os produtos. E aí eu comecei a investigar, isso aí já foi lá para 2015, aí comecei a investigar e ouvi falar da tal da terapia capilar. Começou assim, pela internet. E fiquei ali buscando, depois eu entendi. Porque assim, eu era cabeleireira, né? Na época eu já estava com salão de novo. Só que eu tinha aquele cuidado com o cabelo das mulheres. Eu queria fazer algo que realmente tratasse. E como cabeleireira, naquele tempo, com tudo que eu fiz muitos cursos, depois da fundação fiz outros, eu via que não era possível. E depois que eu fiz a primeira formação em terapia capilar, demorou um pouquinho, porque na época eu não tinha condição, mas aí o meu esposo, eu fui conversando com ele, eu disse a ele que era a profissão da minha vida, que eu queria fazer, o curso era 3.000 na época que eu fiz. Você gostou mesmo de fazer? Eu me identifiquei. Você se identificou. Eu digo, é isso aqui que eu quero, é melhor do que ser cabeleireira, porque eu era cabeleireira, mas eu já queria fazer aquilo, só que eu não sabia. Não sabia. Eu queria tratar, eu queria entregar isso. Aí quando eu descobri a profissão, eu disse, é isso, eu já sou uma terapeuta, eu só não sabia disso. Olha. Porque eu tentava fazer um milagre no cabelo das mulheres, né? E aí eu fiz a primeira formação, aí comecei a cuidar dos meus cabelos, fiz até uma transição, lá no meu Instagram tem. A história da minha transição, as fotos de antes, durante, depois. Capilar, né? Sim. Olha, então você viveu aquilo que você hoje trabalha. Sim, eu vivi. Isso é que é importante no trabalho, porque você sabe realmente o que você passou para estar tratando outros cabelos. E eu sei o que a pessoa sente quando ela chega até mim. Exatamente. E não é fácil. O cabelo, ele faz parte assim, da nossa vida, principalmente nós mulheres, né? Exatamente. Mulheres e homens, né? Que já teve hoje homens. Já está todos cuidando né, de tudo. Mas aí eu fui. Tem um cabeleireiro que ele, por exemplo, ele é cabeleireiro, ele faz tudo, mas tem aquele cabeleireiro que ele faz só mechas. Ele se especializa naquilo. Só naquilo. Aí, a mesma coisa é na questão da terapia capilar. Tem os terapeutas que tratam dos fios e couro cabeludo. E tem os terapeutas que tratam somente mais assim das patologias, tipo couro cabeludo. Entendi. Só que terapeuta, eles focam assim, couro cabeludo e fios. E tem alguns que só tratam fios. Por exemplo, quem trabalha com cachos. A maioria, eu conheço várias profissionais que só tratam os fios. Não tem aquele cuidado com o couro cabeludo. Então, eu fiz uma formação em dermoterapia capilar. Juntamente com outras profissionais, elas gostaram de tratar do cabelo. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto, eu não sei porquê, mas as dificuldades, ela me atrai. Eu sou atraída por isso. Engraçado, sabe quando você faz algo assim, as pessoas dizem, eu vou por aqui, porque eu gostei disso aqui, é mais fácil. Aí você vai pelo caminho difícil. Eu vou pelo difícil. Aí eu disse, não quero fazer esse negócio só de cabelo, não. Eu quero couro cabeludo. Eu quero me tornar um especialista no couro cabeludo. Olha. E aí eu fiz a dermoterapia capilar, fiz uma especialização em diagnose, que é onde a gente faz a avaliação ali no couro cabeludo. Inclusive, eu convido você. Pois eu preciso ir. Porque o meu cabelo tá ficando fino. Meu cabelo diminuiu. Meu cabelo era bem cheio. E aí, eu até entrei em contato com você, né? Foi. Eu até falei com você, mas eu vou lá. Primeiro conhecer o espaço e vou lá fazer como é que fala? O teste, né? Vai fazer primeiro uma consultoria capilar. Eu vou lhe presentear com uma consultoria capilar. Que lindo, aí, se você quiser mostrar um pouquinho. Obrigada. E a gente vai pra lá filmar. Ei, Jaci, como que chama o seu espaço? Na verdade, eu considero um oásis. Porque, assim, clínica, tem que ter médico ou algum tipo de enfermeiro, né? A clínica capilar. Eu sou uma profissional especialista, eu não sou médica. Né? Até, assim, tem a questão de... Tem pessoas que chegam até mim, eu tenho clientes vários, que já vieram de vários profissionais médicos, Sim. que não obtiveram resultado. E quando chegou até mim, teve,
E aí passa a divulgar aí, vem várias pessoas, assim, Nossa, através dos resultados. Então, assim, eu me apaixonei nessa parte de tratar as disfunções do couro cabeludo e dos fios. Mas, assim, sabe assim, você vê um couro cabeludo ali com ácaros, com inflamações, coceira, ardência, né? Perca capilar, e você poder devolver o sorriso àquela pessoa. Tem gente que chega pra mim e ela diz assim, eu já tentei de tudo, mas eu estava olhando seu Instagram e eu vi uns feedback lá, umas pessoas falando, não é possível que tanta gente esteja mentindo, esteja inventando. Eu vou tentar só mais uma vez. Olha. Desse jeito. Eu vou tentar essa vez. E quando começa a estar no meio do tratamento, ela fala assim, você é uma pessoa muito abençoada, não pare não. Tá vendo? Que alegria, foi o dinheiro mais bem investido que eu já fiz na minha vida. Maravilha, já. E quando a gente fala assim de tratar o couro cabeludo, é impossível tratar um couro cabeludo e um cabelo sem tratar o corpo. E muitas pessoas, quando ela vem até mim, principalmente as mulheres, elas chegam muito abaladas emocionalmente. Muita queda de cabelo, né? Muita queda. Tanto a perda capilar causa ansiedade nela, como muitas já chegam que tem ansiedade, depressão e tem a queda de cabelo. Uma coisa pode levar a outra, né? E aí, eu lembro da minha história. Eu tenho certeza que eu tô aqui não é por acaso. É como se Deus tivesse traçado um caminho, sabe? Para chegar onde eu tô e hoje as pessoas me procurar e eu falo com propriedade. As pessoas chegam para mim, eu escuto isso direto, de dizer assim, eu fui em várias pessoas que eu tô pesquisando, mas você foi a única que me passou confiança. Tá vendo? Eu escuto isso direto. Semana passada eu escutei isso de uma pessoa que... é maravilhosa, né? Porque tem que ter amor, tem que ter dedicação. Amor. É isso, eu acho que você faz com coração, você faz com amor. E você faz pelo que você passou. Eu amo. Você sabe, você tá tratando, por exemplo, aquele couro cabeludo, mas sabe da dificuldade ou do problema daquela mulher que tá ali sentada, porque você passou por isso. É. Às vezes aquela mulher tá lá, você começa a conversar com ela, como você falou aqui pra mim, né? É. E às vezes uma palavra de acolhimento que você dá a ela já é um motivo dela se alegrar um pouco. Porque elas chegam assim, sem fé. Tem casos que às vezes a pessoa falou assim, passei por 3 dermatologistas. E aí, eu vou falar um caso rapidinho específico. Aí ela falou assim, eu passei por 3 dermatologistas, o último disse que eu estava com CA no couro cabeludo, ela me mostrou o exame e tudo, né, que ele tinha passado biópsia para ela e disse que para tratar o couro cabeludo ia ter que raspar a cabeça toda. Aí o cabelo dela era bem grandão, né, aí ela disse que chegou em casa, ela começou a chorar e disse que começou a orar, falar com Deus e pediu para que Deus colocasse uma pessoa na vida dela, que tratasse dela. Ela disse que quando abriu o Instagram, eu apareci para ela. Ela disse que sentiu na hora, assim, essa pessoa. Resumindo, quando ela entrou em contato comigo, agendamos a consultoria. Quando ela chegou até mim, ela é irmã da mesma igreja que eu, da congregação cristã. A gente não se conhecia, não sabia quem era quem. E ela nem fez o tratamento todo. Não raspou cabeça, não raspou cabelo. Não precisou. Não. Quando ela acordava pela manhã, todos os dias, o couro cabeludo, o travesseiro estava sujo de sangue, de tanta inflamação que ela tinha. Isso aqui era uma ferida que não... Ela tinha uma ferida aqui que não curava com nada, com tudo que ela já tinha feito. E ela fez só metade do tratamento e solucionou o problema dela. Olha. Já me indicou várias pessoas, né? E, assim, quando a pessoa chega até mim, como eu te falei, né? Não é só sobre couro cabeludo e cabelo. É sobre a pessoa em si. Você vê a dor dela. Eu consigo ver a dor no olhar, nas palavras. Eu sinto. Ai, que maravilha, já. E eu, é de verdade. Você é diferenciada. Aí eu penso assim, Senhor, às vezes eu tô com ela sentada na cadeira, ela tá falando da dor dela e eu tô com o pensamento ligado no céu. Eu digo, Senhor, me dá as palavras certas. Usa as minhas mãos para que eu consiga abençoar essa pessoa. E eu já ouvi até assim, você não é só uma dermoterapeuta capilar, você é uma psicóloga. Porque eu já saí daqui melhor. Eu me preocupo com o ambiente, com o que a pessoa vai se alimentar lá. Você é humana já, assim. Tem que ser.
você é uma profissional humana. E isso é muito... A sua resiliência te levou a isso. A sua fé, você é uma mulher de fé, né? Se batizou na igreja, não foi? Qual é a sua igreja, Jace? Congregação Cristã do Brasil. Como é essa fé sua? Porque eu acho tão bonito você falar de Deus, né? Deus colocou essas mulheres para vir até mim. Como é que você lidar com isso? A fé, Carol, eu acho que todo mundo deveria conhecer. Conhecer. Ela é muito mais do que você estar na igreja todos os dias. Porque tem pessoas que estão na igreja todos os dias e não sabe, e você não vê Deus nela. Então, ela está no que você faz, ela está no que você age. Deus, ele é real, de verdade mesmo. Então, ele é real. Eu consigo sentir, sabe assim, você orar, você botar seu joelho no chão, você orar e você falar, sem ver a pessoa, mas você está sentindo. Você está sentindo ela ali. E quando você se levantar, você já se levanta aliviada. É aquele conforto assim que você sente no coração. Deus, ele é muito grande na minha vida. Porque tudo o que eu passei na minha vida, que não foi fácil, eu acho que é por isso que ele pega na minha mão. E ele está comigo pelas dificuldades e também pelo fato de eu procurar honrar da maneira que eu posso. Isso. Da forma que não é ser santo, não é ser melhor que ninguém, não é querer ser mais, mas é você pensar assim, antes de fazer qualquer coisa, isso agrada a Deus? Não é se preocupar com aquilo. As pessoas têm que ver Deus em nós. Mas o mundo ele está ao contrário. Então, se eu for me preocupar com isso, eu vou desagradar a Deus, porque a própria Bíblia, ela fala, se eu agradar o mundo, eu desagrado a Deus. Exatamente. Porque o mundo, ele virou ao contrário. Certo está errado, errado está certo, está perdido. E eu oro, assim, nas minhas orações, já tem vezes que eu chego lá no ponto, e eu oro, eu peço assim, Senhor, coloca no meu caminho, faz chegar até mim as pessoas que realmente precisam e que eu possa ajudar. Abençoa a vida desses clientes para que eles possam fazer o tratamento e coloca as pessoas que realmente precisam. E sentada na cadeira, conversando com elas falam assim, eu pedi tanto a Deus uma pessoa e Deus colocou você no meu caminho. Você é uma pessoa muito abençoada. Nossa, Jace, que maravilhoso esse seu testemunho, viu? Vai servir, você é realmente a inspiração de transformação pessoal, de transformação feminina da mulher. Eu fico te olhando assim. Eu fui tão humilhada, Carol. Só para você ter uma noção, tem coisas que ferem, palavras. Um dia, morando em uma casa, a mulher falou assim para mim, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu morava com meu marido. A mulher falou assim para mim, procure um buraco e coloque seus ratos dentro. Meu Deus, meu Deus. Eu tinha 22 anos de idade. Eu nunca esqueci disso. E no caminho... Pode, né? Gente, a pessoa sem humanidade, sem coisa coração, mesmo. Pessoa má. E no caminho que eu fui andando, eu sonhei tanto em ter uma casa, que eu cheguei a desenhar ela. Eu desenhei. Gente, isso é muito... A minha filha, ela lembra, quando Deus preparou essa casa que eu moro hoje, né? Depois que eu casei com meu esposo e tudo, surgiu essa oportunidade, porque eu morei 1 ano na rua, nunca vi essa placa de venda. 1 ano não, morei uns meses. Nunca vi essa placa de venda. Quando eu casei com meu esposo, que ele foi morar na casa que eu morava, aí eu vi. Apareceu essa casa para vender. Foi preparação de Deus mesmo. Gente. E quando eu entrei na porta, o desenho que eu programei... Tava lá. A minha menina lembra. Eu tinha essa foto, tava lá a casa. Jace do céu. Eu sonhei tanto em ter uma casa. O maior sonho da minha vida era ter a minha casa própria naquele momento. Porque eu fui muito humilhada por conta de casa. Meus filhos apanhavam dos outros. Era tipo assim, quando você é mãe solteira, todo mundo é pai na hora de bater. Todo mundo é mãe. Não chega na hora da doença. Na hora da necessidade. Na hora da doença corre tudo. Mas na hora de querer ser pai e mãe, e eles sofreram muito.
Muito também, porque eu saía para trabalhar e eles ficavam. Eles tinham ali que se virar sem a mãe, sozinhos. Tinha umas que pessoas podia. que moravam perto, né? Assim, parente. Que ajudavam. Na época lá, foram várias fases mesmo. Se eu for sentar com você e falar cada uma delas, a gente vai ter que falar por parte. Jássica tem uma história muito, muito linda mesmo, de vida, de Deus, de fé, de transformação. Eu amo Deus. Eu posso não saber... É o suporte da sua vida, né? Mostrar, assim, pros outros, mas eu já escutei coisa tipo assim, você é muito, assim, inocente, nem Deus faria isso. Sabe o que eu fiz uma vez? O quê? Um menino, mais ou menos de uns 12 anos, estava na frente da minha porta. Aí eu cheguei do salão, meus filhos estavam só em casa, cheguei do salão, estava esse menino, meio gordinho assim, sentado na calçada, cabeça baixa, todo sujo, todo parecendo de graxa. Morava só. Aí eu cheguei e perguntei a ele, onde você mora? Em Petrolina. Cadê seus pais? Não sei, tá em casa. Eu vi que ele era usuário. Carol, eu acho que eu não era normal, não. Hoje eu não faço isso, não. Acho que eu não faço, não. Mas Peguei esse menino. Ele era mais... Eu baixinha, ele era grandinho, assim, fortinho. Coloquei pra dentro de casa. Peguei uma calça minha de pano mole que eu tinha, botei pra tomar banho, dei uma roupa. Digo, você vai dormir aqui. Peguei meus 4 filhos, me tranquei no outro quarto. Aí fui lá na cozinha, peguei garfo, colher, faca. Que eu não sabia aquilo, eu fiquei... Dei comida, ele dormiu lá. E escondi tudo lá no outro quarto e ele dormiu lá. Quando foi no outro dia cedo, eu dei o dinheiro para ele ir embora. Meu Deus, Jássica, isso é Meus filhos viram isso. Isso é perfeito. Então, assim, isso ninguém viu, eu não fiz para ninguém ver, mas é da minha natureza. Eu acho que ainda o que salva o mundo hoje são pessoas igual a você. Que tem esse coração gigante, você tem a humanidade dentro de você já. Isso é impressionante. Por mais de toda a dificuldade que você passou, problema, porque você é muito forte. Muito forte. O que foi na sua vida que te trouxe tanta força desse jeito? A rejeição desde que eu nasci. Rejeição, desde que eu nasci. Quando eu nasci, a minha mãe me deu para minha avó, eu tinha acho 3 meses. Foi. Quando a minha avó faleceu, a minha mãe foi me buscar. Eu tinha 4 anos. Eu lembro de eu agarrada com o meu padrasto, que eu não queria ir com a minha mãe. Eu fui morar com a minha mãe, mas era como se fosse assim, a galinha e seus pintinhos e eu era o patinho. Ela te tratava assim ou você se sentia aquele patinho feio do... Assim, eu me sentia pela rejeição, né? É porque nas atitudes do dia a dia, nas falas, na diferença, não é sobre achar, é sobre viver. Pequenas coisas marcam para sempre. E as pessoas, elas não se tocam nisso. Não se toca, eu ia falar nisso. O que a gente passa na infância é impressionante. Tem coisas que quando marcam muito, você leva pro resto da sua vida. E se você consegue, lá na frente da sua vida, reconhecer essa mágoa, né, ou esse sentimento que ainda tem, procurar curá-lo, você começa a achar um outro caminho. O que é que acontece? Eu penso assim, eu não posso focar naquilo, mas eu tive que ser forte desde muito cedo. Para sobreviver. Sim. Sobrevivência. Então, eu não culpo ninguém por nada. Por quê? Porque todo mundo tem suas dores e antigamente você sabe como era, né? As pessoas eram mais duras, mais rancorosas em relação à criação. Mas em compensação, com certeza, tudo que eu vivi serviu para me tornar a mulher que eu sou hoje. Porque meus pais são pessoas honestas, sempre foram pessoas honestas, direitas, trabalhadoras, entendeu? Então eles sofreram muito. Meu pai foi trabalhar com 15 anos de idade, sofreu muito na mão do pai dele. Então como é que você vai dar algo que você não teve, que você não conhece? Tá entendendo? Entendo. A mesma coisa, a minha mãe sempre trabalhou com meu pai. Ela disse que ele me deu para minha avó porque ia dar comida para os bichos e eu ficava lá chorando com fome. Deu para minha avó é a mesma coisa de estar com ela, assim, né? Mas, assim, em relação a apego,
não só eu, mas até as pessoas de fora já comentaram, assim, percebem, assim, que não sei nem te explicar, como te explicar, mas eu procuro, o que é que eu faço? Eu peguei isso e eu não quero que meus filhos sintam. Então eu procuro fazer diferente. Eu acho até que eu me tornei escrava, no sentido assim de eu não quero que sinta aquilo que você sente. Sim, e eu acabo fazendo mais do que eu quero para fazer. Tá entendendo? Entendi. Isso atrapalha o crescimento deles. Isso é ruim. É ruim. Porque hoje eu sou o que eu sou pela forma como eu fui criada e também por não desistir. Eu não posso culpar minha mãe e meu pai por nada. Eles já me deram a vida, né? Só que aquilo que eu senti, eu procuro fazer com que viver de uma maneira para não fazer outras pessoas sentir. Com certeza. E não é questão de maldade. Mãe, de vez em quando eu converso com ela, eu vejo assim, é questão de criação mesmo. É só você analisar. Você pegou uma criança, você teve uma criança e você criou ela, você viu ela aprendendo a andar, falar, acompanhou tudo. E depois, você já pega uma criança já grandinha. Grande. Não é a mesma coisa. Eu acho que isso é uma coisa assim, natural mesmo. Natural, do crescimento do mesmo, crescimento. Da maturidade. Né? Então, acho que no caso o que aconteceu foi isso, mas eu me senti assim muito desamparada desde cedo em relação à falta de apoio em alguns momentos. Porém, isso foi o que me deu gás para ser e chegar onde eu estou. Deu a força, tá vendo? Eu não desisto. Tem casos, situações familiares que eu vivo hoje, que tem gente que diz assim, deixa pra lá, não tem mais jeito. E eu converso com Deus e eu digo, tem. Tem jeito. O Senhor me disse que tem e vai ter. Agora o tempo é de Deus. Eu só preciso ter a fé. Jace, sua história, eu tenho certeza que é inspiradora para muitas mulheres. Se fosse fazer um filme... eu queria a sua voz... A sua voz dá muita força. É tão gostoso conversar com você, Jace. Como eu ficava aqui conversando a manhã toda com você. Conversando. Mas que mulher maravilhosa que você é. Que força, que resiliência. Você é resiliente em tudo que você faz. Eu te conheci naquela época. Hoje, uma mulher assim... Você é realizada? Muito. Assim... Hoje... Faltam algumas coisinhas, mas eu não posso focar no que falta. Isso, já. Eu tenho que ser grata pelo que eu tenho, porque não importa de onde eu vim. O que importa é aonde eu estou e para onde eu quero ir. Tá vendo que lindo? É uma jornada. Então, assim, se eu disser que eu sou completamente realizada, eu estarei mentindo. Mas eu sou muito grata por tudo que conquistei e tenho certeza que as outras coisas Deus também vai me dar. É questão de tempo. Porque é tipo assim, quero ver meus filhos bem. Você quer saber se uma pessoa está bem? Pergunta, tipo, ela tem filho? Tem. Os filhos dela estão todos bem? Quando ele estiver bem, andando com as próprias pernas, seus filhos adultos, acabou. É só isso que falta na minha vida. Jace, estou muito feliz de te ver. Faz tanto tempo que eu não te vejo, de ver você assim nessa fortaleza, né? Por mais que ainda deve ter, né, seus problemas, suas dificuldades, todo mundo tem, mas você passou por uma transformação pessoal depois de tantas dificuldades na vida, que isso é exemplo de uma mulher forte, resiliente, determinada. E é muito bonito te ver assim, empreendendo. É uma profissional competente, né? Hoje é uma profissional e isso é muito maravilhoso na sua vida. Muito maravilhoso. Hoje eu tenho coisas que quando eu orava antigamente, eu pedia. Teve coisas que eu deixei de acreditar, como por exemplo, no amor, né? E depois que eu comecei a servir a Deus, o Senhor falou assim para mim, pela palavra, que assim que eu me batizasse, Ele ia preparar o meu casamento. Mas só que eu não imaginei que ia ser da forma que foi. 1 ano depois, certinho,
E eu só me dei conta depois, que foi 1 ano e que foi no mesmo mês. Quando completou 1 ano, eu casei. Olha. Meu esposo hoje, eu digo que ele é minhas pernas e minha coluna. Porque eu já estou chegando na idade, aí a coluna já está... ainda. Ele me ajuda muito hoje, a minha trajetória tem muito a ver com ele desde o começo em relação à saúde capilar, né? Como eu te falei, que ele ficava, o que é bom, o que você precisa de que eu compro. Então, o primeiro curso, para me levar para os cantos, acreditou em mim e me apoia até hoje. Porque mesmo que tenha muita coisa ruim na sua vida, quando você tem pelo menos uma pessoa, em algum momento, que ela é uma pessoa que confia em você, fica bom, fica melhor, né? Fica melhor ainda, com certeza. Então eu digo assim hoje, para qualquer mulher, não importa, não é sobre o que as pessoas falam de você. Jássica, uma coisa que eu penso hoje, pode falar o que quiser de mim. Isso fala mais, não me define, e fala mais delas do que de você mesma. É a visão delas. Então, nós não temos que absorver críticas, porque o ser humano, nós estamos acostumados em criticar. Isso. Né? É muito mais fácil você criticar do que você elogiar. É verdade. Pronto, um dos motivos que eu penso que eu fiz esse projeto, desse podcast, dessa forma, eu quis fazer dessa forma, acolhedora, uma conversa próxima, né? Escutar, dar voz à história de mulheres fortes que nem a sua, que é uma história maravilhosa, né? Então a minha intenção é essa. É lindo esse seu trabalho, da gente poder se abrir. Nós mulheres, nós temos que nos acolher. E geralmente no mundo não é assim na nossa sociedade. As mulheres se competem muito. Se alguém vê, observe em muitas situações, quando você começa a trabalhar. Exatamente. As pessoas, principalmente pessoas próximas, mulheres próximas. A primeira coisa é criticar. Criticar. Sabe do seu trabalho, gosta do seu trabalho, mas vai fazer com outra pessoa. Isso, né? E se você der ouvido a essas pessoas que criticam, você vai ficar paralisada na sua vida. Você vai paralisar. Por isso que você tem que seguir o que você quer e acabou. Fala isso, fala aquilo, fala lá, deixa pra lá e viva o que você quer. Olha, lá no meu bairro, quando eu comecei na terapia capilar, eu cobrava um valor baratinho, bem baratinho mesmo, porque lá onde eu morava, um lugar assim, as pessoas são mais assalariadas. E eu via muito assim, tá caro, e era um fiado, eu tinha tanto aquelas promissórias, meu Deus do céu, Jesus. Tem muitos casos que eu perdi o produto, o tempo, o dinheiro e o cliente. Perdi tudo. E sabe o que eu fiz? Procurei um ponto aqui no Gessino Coelho. Aluguei, arrumei com a ajuda do meu esposo e comecei a trabalhar aqui. Coloquei anúncio. E as pessoas que nunca me viram na vida, chega, faz o trabalho. O valor mudou, né, por conta de que eu fui melhorando em termos de produto, de um espaço. As pessoas pagam satisfeitas e ainda me indicam clientes. Pois é, tá vendo? Então aí já praticamente 3 anos nesse ponto. Muito melhor do que quando eu estava lá. Então, quando você vai começar um negócio, você não tem que esperar por vizinho nem por família, não. Porque se você for esperar por vizinho e por família, você não sai do canto. Não sai do canto. Você não cresce. Tem que ter, muitas mulheres têm medo, elas entram em contato comigo, inclusive algumas já entrou para poder dividir espaço e tal, mas elas têm medo de começar. Mas eu passei por isso. Eu aluguei um ponto, eu não conhecia ninguém aqui no centro de Petrolina. Tem que começar. Tem que começar. Seja do jeito que for, do jeito que você pode. Comece. Se você ter medo, se você levar as críticas para o seu coração, você vai ficar ali paralisada na vida. Hoje eu não recebo crítica não, essas coisas eu falo assim, mas era em relação no comecinho, né? Hoje em dia as pessoas de onde eu moro, quando eu trabalhava lá, não davam valor. Hoje elas saem de lá para vir pra aqui. Ir lá, tá vendo? Pessoas de lá. Então, quando a gente sabe o nosso valor... Exato, é isso que eu ia te falar. A gente tem que se posicionar. Pronto. É assim. É isso que levou pra frente. Isso, acabou.
É isso que eu Investir em você, no seu conhecimento, sempre. Eu gosto muito de estudar. Conhecimento é tudo. Nossa, Jace, como eu admiro você. Eu acordo... Você estuda mesmo. Eu vejo aí nas suas postagens. Que O graça. meu esposo, ele chegou a dizer que eu estava abandonando ele. Por quê? Tinha dias de eu ir dormir 2 horas da manhã estudando e acordava 5 horas da manhã, porque é o horário que estava tudo silencinho, a mente fica boa ali. E esse negócio assim, essa área que eu trabalho, você tem que estudar. Não é aquela coisa de você fez um cursinho ali e parou. Não, porque as coisas elas vão mudando, os estudos científicos, vai surgindo ativos novos e você quer entregar um trabalho melhor. Com certeza. Então tem que estar sempre ali estudando. O conhecimento é tudo, né? Você pode ter qualquer coisa. Se você não tiver o conhecimento... É tudo, é a chave. Né? Jace, que maravilha. Estou tão feliz de te ouvir, de te escutar. E mais feliz ainda de dar voz a você e outras mulheres poderem te escutar, ouvir essa história sua maravilhosa. Eu estou torcendo por seu trabalho. Assim, realmente é uma oportunidade de ouro mesmo, né? Para quem quer vencer, para quem gosta de ajudar e quer crescer. É como você falou, tem que estar, as mulheres elas têm que se apoiar mais, se ajudar mais, né? E outra coisa que você falou, a história que você tem, não só você, mas muitas pessoas se admiram quando elas me conhecem, né? Há mais tempo, realmente servem para inspirar, porque às vezes a pessoa está numa situação parecida, até menos sofrida, e fica só se lamentando. Exatamente. É uma forma de você ouvir o problema e vir ali uma luzinha e falar, gente, não é assim não, olha ali. Só depende de você. Só depende de você. Só depende de você. Não pode parar, não pode desistir. Eu falo muito da depressão, né? Hoje tem muitos casos de depressão. Que inclusive eu vou até fazer uma entrevista com uma colega que é psicóloga, que atende mulheres. E a depressão não é brincadeira. E tem gente que não leva a sério, né? Então, a mulher, ela tem que ser suporte dentro de casa. Se a mulher não tá legal, a casa toda fica mal. Não adianta, que responsabilidade de casa é a mulher. Então, é procurar se cuidar, né? Procurar fazer o que você tem vontade. Sair um pouco ali de dentro do âmbito familiar e ver quem você realmente é. Sim. Né? Por exemplo, Jace, sem seus filhos, sem seu marido, sem sua profissão. Quem é a Jaciane? O que a Jaciane gosta? Entendeu? Então a gente tem que parar, fazer essas reflexões para a gente procurar o nosso lugar, o nosso espaço como mulher no mundo, na sociedade. E a importância de acolher, de escutar, né, a voz feminina. Então essa é a minha intenção. Né? Estou muito feliz de te ver. Eu tenho um carinho muito grande por você. Você sabe disso. Tantos anos, tem 17 anos que a gente não se vê. Bastante tempo. E vamos se aproximar agora. Quero ver Kaline. Eu vou trazer, ela ia vir. Vou marcar com você. Aqui é uma florzinha para essa mulher maravilhosa. Obrigada, que Deus continue te abençoando, seus caminhos, muito sucesso. Você é uma mulher de exemplo para muitas mulheres. Que lindo, no dia dos namorados. Aqui no Vale. Pois é. Obrigada, viu, Jace? Eu te agradeço. Por tudo, de coração. Eu lhe agradeço pela oportunidade. Continue com esse coração maravilhoso que você sempre teve, amável, doce. E seu trabalho é lindo. E se eu puder contribuir mais de alguma forma, eu estou à sua disposição. Obrigada. Sua voz já contribuiu, você vai ver. E eu vou lá no seu espaço. Vai sim. Nós vamos apresentar o seu espaço. Pronto. Que a Jaciane é uma profissional e tanto, né? Com certeza. Eu faço o que eu posso e eu dou assim o meu máximo. E você vai lá fazer uma consultoria. Eu vou fazer... Me espere lá que eu vou. Um trabalho lá com você. Vamos divulgar. Quem gostou, vamos compartilhar, curtir e compartilhar essa história maravilhosa da Jace. Até o próximo.